bom que estamos juntos para mais uma reunião de cura, libertação e poder do Espírito Santo de Deus. Quem quer receber mais poder de Deus na sua vida? Amém? Precisamos, aleluia. Abra comigo Mateus capítulo 10, versículo 16. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, capítulo 10, versículo 16. Só a primeira parte. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por tua santa palavra, obrigado por este momento tão especial. E o que torna esse momento especial é somente a tua presença, é o teu poder sendo manifestado neste lugar, é a tua glória resplandecendo em nossas vidas. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos com toda a tua igreja reunidos em oração, em meditação, buscando a tua sabedoria, a tua luz, a tua verdade. Fala conosco nessa noite, toca em cada um de nós. Temos tantas demandas, tantos desafios, tantas necessidades, mas tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Louvamos o teu nome, o nome precioso de Jesus. Agradecemos hoje e sempre. Amém. Posso ouvir o seu amém? Amém. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Aproveitando essa oportunidade que estamos estudando o Salmo 23, que declara na sua abertura: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabendo que Jesus é o bom pastor, porque ele mesmo declarou a seu respeito isto em João no capítulo 10, ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Parece uma declaração tanto quanto absurda, o próprio Jesus Cristo dizendo que nos envia como ovelhas para o meio de lobos. O que acontece se você enviar ovelhas para o meio de lobos? O lobo é um animal muito feroz, é um animal carnívoro, é um animal que se alimenta de ovelhas. Se houver um confronto entre ovelhas e lobos, quem vai ganhar? As ovelhas vão ser destroçadas, vão ser destruídas, vão ser completamente aniquiladas, vão ser devoradas. Então o que Jesus está falando aqui? Por que ele, como bom pastor, que deve cuidar das suas ovelhas, guiá-las a pastos verdejantes, guardá-las de todo perigo, está dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos? E é interessante porque a Bíblia fala destes animais que faziam parte do ambiente natural da Palestina. Não só nos dias de Jesus, mas no Antigo Testamento vemos muitas narrativas que falam de lobos, de ursos, de leões. E o Novo Testamento usa estas figuras, estes símbolos, estes animais como uma analogia do mundo espiritual. E Jesus fala de serpentes, fala de escorpiões, fala do poder do maligno, referindo-se ao nosso inimigo espiritual Satanás e todos os demônios que neste momento estão guerreando contra os santos, usando estes animais que são predadores, que são animais vorazes, ferozes. E é neste contexto que a palavra de Deus diz que eu e você estamos vivendo neste presente século, que estamos vivendo neste mundo caído, estamos vivendo neste mundo que jaz no maligno, estamos acompanhando as notícias. Chega um momento que a gente para assim para pensar: meu Deus, como que pode estar esse mundo desse jeito? Como que pode estar acontecendo tudo isso que a gente está ouvindo toda hora? É tanta violência, é tanta iniquidade, é tanta imoralidade.
é tanta corrupção, é tanta coisa errada acontecendo o tempo todo, é tanta notícia ruim, é tanta tragédia. E é neste mundo que nós estamos, e é por isso que nós precisamos do poder do Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos tanto do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o que vai nos fazer prevalecer neste mundo, o que vai nos fazer prevalecer contra os nossos inimigos, é o poder do Espírito Santo de Deus, amém? Lá no Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, Sansão. Sansão, a Bíblia diz que quando ele era tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele fazia coisas absurdas, ele fazia coisas extraordinárias. A Bíblia diz, lá em Juízes 14, que Sansão, um dia ele estava andando, estava caminhando, e apareceu um leão no caminho. E o leão olhou para ele e disse assim: opa, glória a Deus, comida, chegou o meu almoço. Só que ele não sabia que o Espírito de Deus estava sobre Sansão. E ao invés de Sansão sair correndo, quando viu o leão, ele partiu para cima do leão. E o texto é tão impressionante, não é? Porque Juízes 14:5, desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate. Chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Pensa, que loucura isso! O Espírito de Deus entra num homem. E às vezes a gente tem aquela ideia de que Sansão é um cara musculoso, é um cara forte, estilo Hulk do Antigo Testamento, né? Como se de repente ele ficasse verde, ficasse musculoso, forte. Mas a Bíblia não diz que Sansão era forte, musculoso. A Bíblia diz que ele era um homem como outro qualquer, mas que quando o Espírito do Senhor se apoderava dele, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, coisas extraordinárias aconteciam. Quando o Espírito de Deus vier sobre você, você terá novas ideias, coisas novas vão acontecer em sua vida. Deus vai te dar novas capacitações, você vai ver portas se abrindo em sua vida, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Quando o Espírito de Deus entra em sua vida, o diabo foge de você, ele bate em retirada. O Espírito de Deus entra na sua vida para que você possa prevalecer. Talvez você tenha entrado aqui em uma situação em que você se sinta um tanto quanto tímido ou até temerosa com alguma situação que você está vivendo, mas quando o Espírito de Deus vem sobre você, vem ousadia, vem intrepidez, vem coragem, vem coisas que a gente se surpreende, porque é o Espírito de Deus que nos torna corajosos para fazer as obras de Deus. O Espírito de Deus sempre fez maravilhas nas vidas das pessoas no Antigo Testamento que eram cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Quando aconteceu isso também, a Bíblia fala que Davi, o rei de Israel, ele também foi cheio do Espírito Santo de Deus e enfrentou o gigante Golias. E quando ele vai conversar com o rei Saul, uma das coisas que ele diz a respeito dessa coragem que ele teve para enfrentar aquele gigante, ele estava decidido a lutar com o guerreiro Golias, e o rei Saul disse: mas você é um jovem, você é um menino que não tem nenhuma especialização em armas, você não tem nenhum preparo, nenhum treinamento militar, você é um pastorzinho de ovelhas, e olha o seu porte físico, e olha o cara que você vai enfrentar, não tem lógica isso que você está falando. E ele disse: olha aí, deixa eu te dizer uma coisa, porque eu sou pastor, mas eu já tive que enfrentar leões e ursos, e eu enfrentei leões e ursos para proteger e guardar as ovelhas do meu rebanho, e o mesmo Deus que me deu coragem, e me deu unção, e me deu poder para enfrentar o leão e o urso, vai me dar também unção para prevalecer sobre este gigante incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo. Quando o rei viu essa coragem, essa ousadia naquele jovem, 17, 18 anos, disse: vai, que o Senhor seja contigo. E ele foi na unção de Deus. O gigante veio para ele ameaçando que ia matá-lo, e ele disse: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos exércitos, e é você que vai cair. Quando Deus enche você do seu espírito, não tem gigante na sua vida que possa ficar de pé. Deus quer encher você do Espírito Santo para que você possa prevalecer sobre os grandes desafios que você está enfrentando neste momento. O segredo para você prevalecer contra os inimigos que têm se levantado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, é o poder do Espírito Santo de Deus. É na força do Senhor que você prevalece contra os seus adversários.
O que Jesus está falando aqui não é um ato irresponsável. Ele não está dizendo: eu vou jogar vocês como ovelha no meio de lobos e vocês vão se acabar, vão ser destruídos. Não, ele está acreditando que o poder de Deus na nossa vida seria maior que o poder de qualquer inimigo. O que ele está dizendo aqui: sim, vocês são ovelhas, sim, vocês não têm capacidade própria, sim, vocês não têm condição humana nenhuma de enfrentar esses adversários, mas eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aqueles que creem no meu nome farão maravilhas, farão obras maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Os 70 anciãos que estavam ali designados por Moisés para cuidar do povo de Israel e ajudá-lo a dirimir as questões jurídicas naqueles dias em que o povo estava no deserto, aconselhado por seu sogro Jetro, Moisés foi nomear alguns anciãos, alguns homens maduros para estarem repartindo com ele as cargas. E a Bíblia diz que Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre aqueles 70 anciãos. Eles começaram a profetizar. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, você começa a ver o futuro de Deus para a sua vida. Você começa a enxergar com os olhos da fé. Você começa a falar coisas que para as pessoas podem não parecer lógicas, que não tem sentido algum, a não ser para aquele que tem promessas de Deus e acredita num Deus que não falha, um Deus que cumpre a sua palavra. Você é capaz de, diante de circunstâncias tão adversas, falar coisas que somente a linguagem da fé, a linguagem profética, a linguagem de um homem cheio do Espírito Santo é diferente da linguagem do homem caído. A linguagem de uma mulher cheia do Espírito Santo é diferente da linguagem de uma mulher mundana. A linguagem daqueles que estão cheios do Espírito Santo é sempre uma linguagem profética, porque apesar do desespero, da crise, das dificuldades que todos nós estamos enfrentando e vivendo todos os dias, aqueles que estão cheios do Espírito Santo conseguem ver no sobrenatural, conseguem mover no sobrenatural, conseguem enxergar no invisível, conseguem ter a sua visão aberta para as coisas que Deus vai fazer, porque Ele é fiel e Ele fará e Ele cumprirá na minha e na sua vida. Se você crê assim, aplauda Ele, porque Ele lhe trouxe aqui essa noite para você saber que Ele continua sendo Deus na sua vida. Aleluia! Gideão era um cara que não tinha nada a fazer a não ser se esconder dos midianitas, aqueles assaltantes, ladrões que vinham em hordas roubar as colheitas do povo de Israel num tempo em que eles estavam sendo oprimidos pelos seus inimigos. O livro de Juízes fala também deste homem, Gideão, e ele estava malhando trigo para esconder, para guardar, quando de repente o anjo do Senhor apareceu e falou com ele: vai nessa tua força, varão valoroso. Ele olhou para o lado, olhou para o outro e disse assim: eu? Está falando comigo? Ele disse: estou falando com você, homem de Deus. Ele disse: primeiro que eu não sou varão valoroso nenhum, eu não tenho valor, eu sou o menor da casa de meu pai. A casa de meu pai é a menor casa das 12 tribos de Israel, da menor das tribos de Israel. Eu sou a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, eu não sou ninguém. Mas o Senhor te escolheu, e o Senhor vai te encher com o seu espírito, e você vai enfrentar os midianitas, e você vai botar eles para correr. E ele não conseguia entender aquilo, mas diz o texto que quando o Espírito de Deus encheu a Gideão, ele prevaleceu contra um exército numerosíssimo, apesar de estar apenas com 300 homens. O Espírito de Deus faz toda a diferença. A Bíblia está dividida em dispensações. Nós temos uma época anterior à lei de Moisés, que essa é a época dos patriarcas, é o período anterior à lei. Nós temos uma dispensação até Moisés. Depois do período de Moisés nós temos uma outra dispensação. Ali nós temos o tabernáculo. Deus estava visitando o povo através do tabernáculo. Depois nós temos a construção do templo em Jerusalém com Davi, Salomão, e aí entramos em uma outra dispensação, a dispensação do tabernáculo, do templo, e finalmente Jesus. E quando Jesus vem ao mundo, Ele é o próprio templo de Deus encarnado. Ele está andando no meio dos seus discípulos e Ele chega a dizer: derribai este templo e em 3 dias eu reedificarei. E as pessoas pensavam que Ele estava falando do templo de Jerusalém, que Ele estava blasfemando. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. E Ele sempre
tentou transmitir para os discípulos esta visão. No final do seu ministério, quando estava para ir embora, ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou enviar um consolador para estar com vocês. Eu sei que vocês querem ficar comigo para sempre, mas neste corpo aqui, neste corpo humano, eu não posso permanecer com vocês. Eu preciso ser glorificado, mas eu vou enviar o consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. E aí nós chegamos à dispensação do Espírito. Nós chegamos ao momento mais glorioso da história da humanidade, que é quando começa a igreja de Jesus Cristo. O Espírito desce no dia do Pentecostes, enche a igreja de poder, e esse é o momento mais glorioso que nós temos na narrativa bíblica, porque aqui se cumpre a promessa do Senhor de nos transformar em uma nova criação, de nos regenerar para uma viva esperança, de mudar dentro de nós esta natureza de Adão caído e nos conformar à natureza do próprio Cristo, Filho de Deus, de nos tornar verdadeiros filhos de Deus, amados e abençoados pelo poder do Espírito Santo. A obra que Deus começa a fazer na minha e na sua vida quando cremos é nos regenerar, é nos transformar em um novo homem, uma nova mulher, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ouça, você não seria nada mais do que você sempre foi, se não for o poder do Espírito Santo dentro de você. Eu e você não vamos a lugar algum. O Espírito Santo começa a nos transformar de dentro para fora. O Espírito Santo nos enche de poder para que nós estejamos confrontando as forças espirituais da maldade, e esse é o ministério do Espírito Santo. Eu estou falando de mover sobrenatural, eu estou falando de mover no sobrenatural, eu estou falando de entender que o nosso país está mergulhado muitas vezes em idolatria, em feitiçaria. Há tantas entidades, há tantos nomes, há tantas coisas horríveis acontecendo, não só na política, não só na economia, não só no contexto, no cenário internacional, como estamos vendo na Venezuela e em outros tantos lugares. Eu estou falando do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade, e nesse mundo espiritual pode ter certeza que eu e você vamos ter que enfrentar muitos lobos, vamos ter que enfrentar muitos leões, vamos ter que enfrentar muitos ursos, muitas serpentes, muitos escorpiões. E é por isso que Deus fala na sua palavra sobre a importância da igreja se encher do Espírito Santo. Deus fala sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a grande revolução de Deus acontecendo dentro do meu coração. O batismo do Espírito Santo é o fogo de Deus, o fogo genuíno da presença de Deus, virando a minha vida pelo avesso, virando a minha vida de cabeça para baixo. Nós nunca mais somos os mesmos quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito de Deus operando em nós de forma sobrenatural. Um homem de Deus declarou certa vez que o sinal do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, não é uma cruz, mas é uma língua de fogo na cabeça daqueles que adoram e servem ao Senhor. Esse deveria ser o sinal, porque quando vem o fogo de Deus sobre a nossa vida, coisas extraordinárias começam a acontecer. Essas histórias do passado, elas apenas revelam o que Deus sempre quis fazer na vida de homens e mulheres em uma geração. A primeira razão porque eu e você precisamos do fogo aceso do Espírito de Deus na nossa vida, de uma unção fresca, de uma unção nova que seja derramada sobre nós, é para sermos uma oferta queimada no altar do Senhor. Há muita coisa na minha vida, na sua vida, que Deus precisa todos os dias tratar, e somente pelo fogo do Espírito é que elas poderão ser queimadas. Não adianta a gente se esforçar, não adianta a gente tentar na carne, tentar na nossa vontade. Isso não acontece por força de vontade, não é pela vontade de quem quer, não é pela vontade da carne ou do sangue. Isso acontece como o poder do Espírito Santo, quando você se coloca no altar de Deus e diz: Senhor, eu quero ser a oferta viva no teu altar. Que o teu fogo desça e consuma, que o teu fogo venha e queime dentro de mim o que não te agrada. Eu quero ser a oferta de sacrifício no teu altar. Este é o verdadeiro culto, você sabia? Este é o verdadeiro culto. Há muitas pessoas que vêm à igreja, frequentam a igreja, entram e saem e continuam do mesmo jeito, porque quando o poder do Espírito vem como fogo sobre a vida de um homem, ele primeiramente começa a consumir as coisas que desagradam a Deus, e aí é que a gente vai experimentar a santidade. A santidade não é um projeto nosso, a santidade é de Deus. Ele disse: sereis santos porque eu sou santo.
Ele é o Deus Santo que nos santifica pelo sangue do seu Filho, com o qual fomos comprados, um preço foi pago, toda a legalidade que o inimigo tinha contra nós pela força da lei do pecado foi cancelada na cruz. Mas não bastasse o fato de Ele nos ter perdoado e purificado de toda iniquidade, Ele nos enche com o poder do Espírito Santo para que nós continuemos a ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E este é o verdadeiro culto, quando eu e você, que somos o templo, estamos andando e vivendo em santidade, e diante das possibilidades que temos de pecar, dizemos não ao pecado, não por força nossa, mas porque arde dentro de nós alguma coisa que nos impede de voltar a sermos aquilo que nós éramos quando não conhecíamos ao Senhor e éramos escravos do pecado e capachos de Satanás. Mas Ele quebrou as nossas cadeias e nos encheu com o poder do Espírito Santo para que possamos caminhar em verdadeira justiça e santidade e viver todos os dias da nossa vida crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se esse fogo está ardendo dentro de você, dá um glória e aplaude a Ele nessa noite. A presença de Deus nesse lugar, a presença de Deus nesse lugar, aleluia. A segunda razão porque nós devemos receber de Deus uma nova unção, e esse fogo precisa reacender no nosso coração todas as vezes que eu e você vimos a uma reunião como essa. A gente tem que sair de casa já dizendo assim: Deus, eu quero incendiar, eu quero pegar fogo, Senhor, eu quero nessa noite receber poder do Teu Espírito, eu quero ser renovado, eu quero receber algo novo, Senhor, da Tua parte. Eu não quero entrar e sair do mesmo jeito. Em nome de Jesus, você já vem com o seu coração cheio de expectativa de estar na presença de um Deus que é fogo consumidor. E a segunda razão é para que nós sejamos aperfeiçoados no amor de Deus. Porque é tão interessante que este fogo da presença do Senhor, que se torna o fogo do juízo de Deus sobre a iniquidade, o fogo que rechaça o pecado dentro de nós, que condena as nossas obras infrutuosas, este fogo que consome, que queima, que destrói tudo aquilo que não tem a ver com o projeto de Deus na minha e na sua vida. Por outro lado, ele é o fogo do amor de Deus, é o fogo da paixão, é o que nos move a vivermos para a glória dele, a fazermos coisas para ele, sabe? É por isso que a religião jamais vai conseguir produzir isso. No máximo que a religião consegue produzir são fanáticos, pessoas fanáticas. A gente vê em todas as religiões tem fanatismo. E o fanatismo às vezes se confunde, porque você vê um fanático, você diz: poxa, esse cara aí, rapaz, ele é louco, né? Ele por causa da religião dele, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Ele é capaz até de explodir lá, se matar por causa do Deus dele, da religião dele. Mas isso é fanatismo. O verdadeiro evangelho e a presença de Deus, o fogo da presença dele, gera dentro de nós amor pelo Senhor, amor pelo nosso próximo, amor pelos perdidos, amor de Deus derramado em nossos corações, que queima dentro de nós, que arde na presença dele quando apaixonados estamos em oração buscando a sua face. E é tão gostoso entrar na presença do Senhor que a gente não quer mais sair, porque a gente ouve a voz dele, porque a gente se derrama diante dele, porque a gente começa a construir um relacionamento com ele. Quanto mais a gente conhece o caráter dele, mais a gente se apaixona por ele, e esse amor vai crescendo dentro de nós, de modo que quando vimos a igreja e servimos a Deus e cantamos e adoramos e oramos, isso não é um peso, isso não é uma obrigação. Nós não nos sentimos obrigados. Daí eu tenho que ir, puxa, vou ter que ir porque eu não posso faltar, porque é a minha obrigação religiosa, eu tenho que cumprir minha obrigação. Que isso? Isso é coisa de religioso, isso é coisa de fanático. Mas aqueles que estão cheios do Espírito de Deus são movidos pelo amor, fazem tudo pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. Há alguma coisa poderosa dentro de mim e de você quando o fogo de Deus acende, e este fogo se torna amor líquido, este amor que flui, que nos leva a amar os irmãos, até mesmo aqueles que a gente nunca viu. Não sei se você já passou por essa experiência, até fora do país, encontrar um irmão e
parecia que você conhece há tantos anos. Você diz assim, poxa cara, como eu te amo, eu nem te conheço, mas tem uma coisa que se identifica com a gente aqui, é o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito, e Deus já colocou um amor por você que é tão precioso, e a gente começa a viver essa vida nova e a entender que estar na igreja, ter comunhão com o corpo de Cristo, andar com os irmãos, servir os irmãos, servir o próximo, falar de Jesus, pregar o Evangelho, nada disso é obrigação, é fruto do amor de Deus que transborda dentro de nós e que nos impele, nos constrange, nos impulsiona a fazermos todas as coisas por amor, por amor. O amor tem que ser a motivação principal para tudo. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, que trata do amor, ele disse: se eu fizesse tudo nessa vida, se eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu desse o meu corpo para ser queimado pela causa do Evangelho, se eu não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Nenhuma das nossas obras, nenhum dos nossos serviços, nada do que fazemos pelas pessoas vai valer a pena se nós não tivermos o verdadeiro amor de Deus no nosso coração, queimando dentro de nós e nos mobilizando a viver para a glória do nome dEle. E a terceira razão, porque precisamos dessa unção fresca, desse poder de Deus que é fogo consumidor vindo sobre nós, é para que possamos enfrentar os nossos inimigos espirituais. Deus derrama poder sobre a sua vida para que você possa estar no meio dos lobos e não tenha o que temer. Não tenha o que temer. Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano algum. Jesus não nos está enviando para o meio das feras e nos deixando à mercê dos nossos adversários. Pelo contrário, a razão porque precisamos ser cheios do fogo pentecostal, do poder do Espírito Santo, que esse poder caia sobre você novamente essa noite, que você seja cheio essa noite, que você se levante daqui essa noite cheia da presença e do fogo da presença do Senhor. É para vencer os seus adversários espirituais, porque quando você voltar para casa, sua luta não é contra o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu vizinho, não é contra pessoas, não é contra pessoas no seu trabalho, não é contra pessoas no trânsito, não é contra as pessoas que se levantam para falar mal dos crentes ou da igreja e para zombar do Evangelho, porque o nosso inimigo espiritual é quem está por trás destas batalhas, e nós sabemos como ele é sujo e como ele tem usado as pessoas, às vezes dentro da nossa própria casa. Amados, nós precisamos orar nessa noite para que o fogo do Espírito Santo de Deus caia sobre nós, para que nós nos levantemos agressivamente para enfrentar os nossos inimigos espirituais. Em nome de Jesus. Quando este fogo vem também o discernimento, porque você não tem que entrar em joguinho de palavras, você não tem que entrar em esquemas do inimigo, você tem que ficar atento, com seus olhos bem abertos, porque ele vai tentar de todas as formas destruir o seu casamento, destruir a sua família, destruir a sua vida profissional. Ele vai tentar sabotar o projeto de Deus na sua vida, a prosperidade de Deus na sua vida, vai tentar impedir, vai tentar travar, vai tentar bloquear, ele vai tentar fazer você pecar, ele vai tentar te levar ao abismo espiritual, ele quer arrastar você para o inferno. E é por isso que o Senhor disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas, meu amado, você não está sozinho. O mais valente está em você. Maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Quando Deus abre os seus olhos, você vê como o moço de Eliseu, o ambiente onde você está cercado de carros e cavalos de Israel, cavalos de fogo, guerreiros de fogo com espadas desembanhadas
de fogo estão nesse exato momento aqui neste auditório, pelejando pela igreja do Deus vivo, a igreja gloriosa, a igreja triunfante, a igreja imbatível. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja cheia do Espírito Santo. Levante-se na presença do Senhor nessa noite. Levante-se na presença do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, fique de pé. Oh, remanda la curia mataste. Põe a sua mão no seu coração. Levante a sua mão direita e deixe a mão esquerda no seu coração. E ore assim comigo, em nome de Jesus. Diga: qualquer coisa que atrapalha o meu crescimento espiritual e o mover do Espírito Santo de Deus em minha vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, mova-se livremente, mova-se livremente na minha vida, mova-se livremente neste lugar, mova-se livremente na minha casa. Fogo do Espírito de Deus, venha sobre mim essa noite, em nome de Jesus. Venha queimar dentro de mim tudo que não te agrada, tudo que não te glorifica, tudo que não é projeto de Deus para minha vida. Eu rejeito agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Diga comigo: qualquer coisa que tenta apagar o fogo de Deus em minha vida, morra agora, em nome de Jesus. Desapareça, bata em retirada. Qualquer coisa que tenta extinguir o fogo da presença de Deus em minha vida, caia por terra, em nome de Jesus. Espírito de Deus, ore bem alto. Espírito de Deus, consuma agora, destrua agora, pelo poder da tua presença, todas as trevas que se levantam em minha vida, em minha casa, caiam por terra, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, toma a minha vida agora, torna ela invisível para os meus inimigos, para os meus adversários, para os observadores demoníacos, para os lobos, para os leões, para as serpentes, para os escorpiões. Eu cancelo todo o propósito do maligno contra a minha vida, contra a minha casa, em nome de Jesus. Toda obra do mal, toda arma preparada contra a minha vida, eu desfaço agora, eu destruo agora tudo aquilo que o inimigo está enviando, toda seta maligna que está sendo lançada contra a minha mente, toda influência negativa, toda operação do erro, toda obra das trevas, caia por terra, caia por terra, caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite: poder de Deus, 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 enche a minha vida.